Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. É uma alegria estar junto a você mais uma vez para estudarmos as Santas Escrituras, estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar o tema 158, a cura dos doentes. É um tema muito importante, fundamentado nas Escrituras, e após a oração inicial daremos início ao mesmo. Convido a você que se ajoelhe para juntos orarmos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, somos gratos por podermos mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a iluminação de Seu Espírito, compreensão do alto, para entendermos a Tua Palavra conforme a Tua direção, Senhor. Que ao estudarmos mais este tema, sejamos ricamente abençoados com a compreensão do alto e sejamos enriquecidos com o Teu poder para levarmos, Senhor, saúde às pessoas, tanto através da reforma de saúde, de hábitos saudáveis de vida, quanto também através de poder miraculoso para levarmos, Senhor, a cura àqueles que estão enfermos. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar início, então, às 15 perguntas e respostas deste estudo bíblico. E a primeira delas é essa que você já vê em sua tela. Que declara o Senhor de si mesmo quanto aos doentes? Vamos ver o que ele declara. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Então, é Ele que nos cura, não é o ser humano. Por mais que ele use instrumentos humanos, precisamos compreender que não é o ser humano, ele não tem poder, ele não tem o dom da vida, ele não tem condições de promover a saúde de ninguém. Tudo vem de Deus, não é? Pergunta de número 2. Que foi prometido a Israel uma vez que fossem obedientes? Vamos ver o que foi prometido. Guarda, pois, os mandamentos, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Deuteronômio 7, 11 a 15. Então, nós precisamos, é uma condição que nós guardemos os mandamentos, para que nós sejamos protegidos por Deus contra as enfermidades. É bem verdade que algumas pessoas não conhecem todos os mandamentos, né? Mas de uma vez que as pessoas têm a consciência dos mandamentos de Deus e estão transgredindo deliberadamente, infelizmente essas pessoas não podem reclamar se elas forem acometidas por enfermidades, né? Na realidade, as enfermidades acometem até os homens justos de Deus. Um exemplo foi Jó, né? Era um homem justo, íntegro, reto. Outro exemplo é Eliseu. Ele morreu de uma velhice, de uma enfermidade na sua velhice. Diferente de seu antecessor Elias, que foi trasladado ao céu, Eliseu ele teve uma enfermidade, ele caiu de cama e ele morreu enfermo. Então a enfermidade, se ela comete justos e santos homens de Deus, imagine então aqueles que desobedecem aos seus mandamentos, né? Vamos para a pergunta 3. Quando, por motivo de desobediência, secou a mão de Jeroboão, de que maneira ela foi restaurada? Vamos ver o que as Escrituras dizem. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. 1 Reis 13, verso 16. Então aqui nós vemos que através da oração de um homem de Deus, aquele rei foi curado, né? Pergunta 4. Sendo Miriam ferida de lepra, como foi curada?
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Número 12, verso 13. Vemos aqui que por intermédio de mais uma oração de um homem de Deus, aquela mulher foi curada, né? A sua irmã Miriam. Pergunta 5. Que grave erro cometeu Asa quando muito doente? Vamos ver o grave erro que ele cometeu. E muitos não se atentam para isso, hein? E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Segundo Crônicas 16, verso 12. Então, olha que interessante, naquele tempo já havia médicos. E ao invés dele buscar ao Senhor, ele buscou aos médicos. Será que esse erro do rei Asa, ele é frequentemente cometido hoje por muitos daqueles que dizem que são tementes a Deus? Que ao invés de recorrerem a Deus, a oração dos servos de Deus, eles recorrem aos médicos? Existem até muitos falsos apóstolos e falsos profetas e falsos mestres, líderes religiosos das mais variadas denominações, que recorrem aos médicos, que supostamente eles curam pessoas nas suas reuniões, nos seus templos religiosos, mas eles mesmos, quando têm algum problema, eles não são curados por Deus, né? Eles vão aos seus médicos. Isso indica claramente que esses homens são enganadores, que suas curas são embustes, são farsas praticadas por atores e atrizes que encenam situações que não são reais. Porque se elas fossem, esses homens, eles mesmos deveriam ser os principais testemunhos do poder de Deus em suas vidas, né? Mas vamos adiante, pergunta 6. Como foi uma criança restituída à vida pelo profeta Elias? Vamos ver. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu à voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. 1 Reis 17, 21 e 22. Na versão Nova Almeida atualizada. Então, nós vemos aqui que Elias, ele clamou 3 vezes, né? Ele precisou clamar 3 vezes. Isso indica a sua perseverança em clamar ao Senhor para que esse menino fosse ressuscitado, né? Pergunta 7. Como foi atendida a oração de Ezequias, que pedia o restabelecimento da enfermidade? Vamos ver como ela foi atendida. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías 38, verso 5. Então olha só, né? Aqui nós temos um exemplo agora do rei Ezequias, que quando recebeu a mensagem que ele ia morrer, que era para pôr em ordem a sua casa, ele não aceitou essa palavra, né? Mas ele chorou, ele reivindicou as promessas de Deus. Ele disse: Senhor, eu tenho sido fiel em tudo que o Senhor me pediu. E Deus ouviu o clamor dele, as lágrimas dele, e acrescentou 15 anos à vida dele. Mas infelizmente ele não usou bem, né, esses 15 anos. Pergunta 8. Que constituía grande parte do ministério de Cristo? Vamos ver o que constituía. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, verso 23. Então o ministério de Jesus foi um ministério de pregação, de ensino e de cura, né? E de libertação dos oprimidos do diabo, dos endemoniados. Pergunta 9. Assim fazendo, que profecia tinha cumprimento? Vamos ver que profecia se cumpriu com este ministério de Cristo. Ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso é Mateus 8, 16 e 17. A essência do Evangelho é restauração ou cura do corpo, da alma e do espírito. Vê São João 3,16, São Lucas 4, 17 a 19, Atos 3, 19 a 21,
Romanos 8, 21 a 23 e 1 Coríntios 15, 51 a 55. São aí alguns dos textos citados para fundamentar essa afirmação, né? De que a essência do Evangelho é a restauração completa. Pergunta 10. No caso da cura de uma mulher enferma, que tornou eficaz seu toque nas vestes de Cristo? Vamos ver o que tornou isso eficaz. E ele lhe disse, Jesus disse àquela mulher, né? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8, 48. Então Jesus, ele sempre dava reconhecimento, ele sempre dava respaldo à fé da pessoa, que tinha uma parte muito grande nesse processo. Tanto que na sua terra natal, né, ele não pôde curar muitas pessoas por causa da incredulidade deles. Né? Pergunta 11. Que poder deu Cristo aos 12 antes de enviá-los? Vamos ver que poder Cristo deu a eles. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. São Lucas 9, 1 a 2, e vê São Mateus 10, 1, 7 e 8, e São Lucas 10, 1 e 9. Então, o Senhor, quando ele enviou seus discípulos, ele deu poder a eles, deu autoridade, virtude, para que eles tivessem autoridade e poder sobre todos os demônios, para repreender os demônios, expulsar os demônios e as enfermidades que esses demônios causavam, né? E causam até hoje. Pergunta 12. Que notável milagre foi realizado pelos apóstolos pouco depois do Pentecostes? Vamos ver. E disse Pedro ao coxo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, 6 a 8. Olha que relato interessante, né? Primeiro, Pedro disse, não tenho prata nem ouro. Isso significa que ele não era a favor do evangelho da prosperidade. Ele não era a favor do evangelho da prosperidade. Porque nem aliança ele tinha na mão, nem cordão de ouro, nem joias de ouro ele tinha. Tá? E poucas pessoas percebem isso nesse relato aqui. Eles não usavam aliança de ouro, cordão de ouro, joias de ouro, e nem de prata, muito menos de prata. Então, é importante que se diga, primeiramente, eram homens totalmente despidos de todo orgulho, de toda vaidade, de toda ganância, de todo evangelho de Mamon, que naquele tempo Jesus já denunciava, não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, e esse é o evangelho que muitos hoje estão pregando, o evangelho de Mamon, tá? É importante que se diga. Então, primeiramente, ele disse, eu não tenho prata e nem ouro, porque foi o que aquele homem pediu. Só que Pedro tinha algo infinitamente mais valioso para dar àquele homem. E é isso que ele fez. Ele fez e ele falou e ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E agora entra aqui nesse relato algo importante. Ele não deixou aquele homem na incredulidade, mas para mostrar que Pedro acreditava no que ele estava falando, ele estendeu a mão para ele para levantá-lo pela sua mão. E aquele homem, ao encontrar a mão de Pedro, ele estava demonstrando pela fé que ele acreditava no que Pedro estava dizendo. Porque quando ele encontra a sua mão com a mão de Pedro, e Pedro o ergue, ele em um salto de fé, em um ato de fé, primeiramente erguendo, estendendo a mão e depois se esforçando para levantar, a virtude e o poder toma conta daquele homem e ele começa a saltar e entrar no templo andando, saltando e louvando a Deus. Esse mesmo Deus e esse mesmo Jesus, o Nazareno, ambos, o Pai e o Filho, podem fazer o mesmo hoje e tem feito muitos paralíticos andarem e vai fazer ainda muito mais. Vai ressuscitar mortos.
vai curar cegos de nascença, paralíticos de nascença, não esses teatrinhos que nós vemos por aí, não. Não esses enganos satânicos, diabólicos que nós vemos aí, que Satanás lança uma doença na pessoa e depois ele mesmo tira, para manter as pessoas no engano desse falso evangelho da prosperidade. Não, não é isso. São obras cabais, tremendas, que vão ser feitas. Não nesses templos, mas no lugar que essas pessoas estiverem. Não algo pré-montado, pré-ensaiado ali em um determinado local, que já fazem costumeiramente essas obras satânicas de engano, não. Vai ser nos mais variados lugares do Brasil e do mundo. E que Deus nos abençoe para estarmos com os olhos abertos para percebermos e enxergarmos isso. Pergunta 13. Que dom, entre outros, pôs Deus na igreja? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, verso 28. Então nós vemos aí que tem uma sequência, uma ordem, né? Hoje não existe mais esse aí dos apóstolos, primeiramente apóstolos. Os apóstolos foram lá no início. Esses apóstolos que existem aí hoje em dia, apóstolo disso, apóstolo daquilo, são falsos apóstolos. Não são apóstolos de Cristo, não são apóstolos verdadeiros. São falsos apóstolos, como dizem lá no Apocalipse, né? Se dizem apóstolos, mas são da sinagoga de Satanás. Mas Deus colocou esses dons aí na igreja de fato, desde aquele tempo até os dias de hoje, para a edificação da igreja. Pergunta 14. Quando doente, que privilégio cabe a todo filho de Deus? Vamos ver qual é o privilégio de todo doente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. É interessante que Tiago não fala, né? Está alguém entre vós doente? Corre e leva ele para o hospital. Corre, mas vai correndo e leva ele para o hospital, pode ser grave. Não, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Eu não estou fazendo aqui apologia contra a medicina não, tá, meus irmãos? Porque eu mesmo, semana que vem, vou ao médico fazer uma consulta, tá? Mas muitas vezes nós precisamos ver e colocar à prova a nossa fé, de fato, em quem nós temos fé. Se nós temos fé nos homens ou em Deus. Tá? A medicina é importante, Deus concedeu sabedoria aos médicos para que muitas coisas eles pudessem fazer e ajudar a humanidade, mas existem muitas coisas erradas também, muitos procedimentos errados, muita máfia, tá? A máfia da indústria farmacêutica e uma série de outras máfias que existe aí, descaso, ganância de médicos trabalhando não por amor às pessoas, às vidas, mas por amor ao dinheiro e uma série de outras coisas, tá? Não vou entrar nos méritos aqui agora, mas é importante que se faça essa distinção. Vamos então agora para a última pergunta, pergunta 15. Que certeza de bênção é dada aos que pedem segundo a vontade de Deus? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, verso 15. Amém? Que nós creiamos nessa promessa, né? Vamos para a nota final de nosso estudo. Talvez a cura física não seja sempre para nosso bem ou para a glória de Deus. Daí devermos estar dispostos como Jesus, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. São Lucas 22, 42. A Paulo foi negada a cura da enfermidade, mas o Senhor lhe assegurou, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12, 9. Não é negação da fé empregar os simples remédios que Deus deu, ou os elementos comuns de que Ele faz depender a vida, como sejam o alimento apropriado, o ar puro, o repouso, o exercício e a luz solar. Então nós precisamos ter a consciência disso, né? Existe aqui uma playlist no canal chamada
a purificação da carne, que é o corpo, né, e do espírito, que nesse contexto é a mente, a purificação da carne e do espírito, do corpo e da mente. Então é importante que vocês assistam esta playlist, tá? Aqui no canal Mais Uma Voz, para vocês compreenderem a importância de se trabalharem em uma reforma de hábitos de vida. Porque o que adianta o Senhor curar uma pessoa que vai continuar mantendo os mesmos hábitos errôneos, destruindo a sua saúde, destruindo o seu corpo, que é o templo da habitação, da morada do Altíssimo em espírito. Então, nós precisamos ter um estilo de vida renovado, restaurado, reformado na alimentação, no ar puro, para isso indo morar no campo, viver no campo, o repouso adequado, né, o sono adequado, o exercício físico, a atividade física, a luz solar, tudo isso é muito importante na promoção e na manutenção da saúde. Que Deus conceda saúde a você. E agora eu quero fazer uma oração. Se você estiver enfermo, eu quero que você se ajoelhe juntamente comigo agora. E você deposite toda a fé, não em mim, na minha oração, mas em Cristo, que é capaz de te dar a saúde. E se você crer, você será restaurado, você terá o alívio, a cura e a restauração para a sua enfermidade. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, somos gratos a Ti, Senhor, por podermos confiar no Teu poder, que é o doador da vida. O Senhor sabia o que seria de nós, Senhor, mesmo antes de nascermos. O Senhor sabia, Pai, as enfermidades que nos acometeriam, mesmo antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Se nós chegamos até aqui, Senhor, foi porque o Senhor tem um propósito em nossa vida, Pai. O Senhor tem planos para nós, Senhor, e nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que nos conceda saúde, Pai, nos conceda vigor, forças para fazermos somente a Tua vontade e servirmos a Ti de todo o coração, com inteligência, com a mente sã, com o corpo são. Agora eu oro, ó Pai, por esta alma, esta vida que está acompanhando esse estudo, Senhor. Que ela tenha essa enfermidade, ó Pai, que ela tenha este problema de saúde, que ela deseja, Senhor, a cura, que ela deseja a restauração. Ó Pai Santo, eu te imploro por esta vida, Senhor. Toca neste momento, ó Pai, no corpo dessa pessoa, onde quer que estiver enfermo, Senhor, onde quer que estiver doendo, onde quer que estiver com a enfermidade. Seja mesmo um câncer, Senhor, seja qualquer problema que for, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Portanto, eu te peço, Senhor, coloque a Tua mão, Pai Santo, Tua mão santa e poderosa nesta vida, neste corpo. Restaure essa saúde, mas principalmente, Senhor, renove a mente dessa pessoa, para que sejamos, Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Transforme, Senhor, a mente dessa pessoa, para que ela compreenda a importância de ter hábitos de vida saudável, Senhor, para que ela compreenda a importância de viver uma vida, Senhor, regrada, para que ela não venha se envolver, Senhor, em embriaguez, em glutonarias, mas que ela tenha uma vida, Senhor, que venha no comer e no beber, ser para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Eu te suplico essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus e ao Cordeiro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda saúde e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.